No começo, tudo é lindo. Duas pessoas vivendo sob o mesmo teto até tem divergências, mas tudo acaba se acertando, não é mesmo? Mas quando chegam as crianças, o homem pode até ter ares de senhor da casa, provedor, muda o humor, a paciência. Muitas vezes a mulher também muda, adotando a postura de mãe em tempo permanente. E a paixão e os motivos que uniram o casal perigam desaparecer. O Uniblog de hoje fala de como manter viva a chama da paixão depois da chegada dos filhos. Olá, boa tarde. Uniblogs começa agora, nessa semana especial Pais e Filhos, hoje falando da relação entre o casal depois da chegada do bebê. E você vai conhecer agora a Lígia e o Levi. A relação do casal não tem sido a mesma coisa depois que os filhos gêmeos nasceram. Em um determinado momento da vida, ter um filho se torna desejo de muitas mulheres e homens também. A chegada de um bebê é motivo de alegria. Só que encarar essa mudança exige responsabilidade e alguns casais não dão conta. É o que mostrou uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Durante 8 anos, especialistas estudaram o comportamento de jovens casais e chegaram a uma conclusão polêmica. O nascimento do primeiro filho pode destruir um casamento. 9 em cada 10 casais enfrentam problemas no relacionamento depois da chegada do bebê. Sofia e Heitor exigem a atenção da mãe, Lígia, 24 horas por dia. Há 4 meses, o pai e marido, Levi, foi para escanteio e só sai do banco de reservas para ajudar na troca de fraldas. Levi, com tanto trabalho com os bebês, dá tempo ainda de namorar? É difícil, assim, eles tomam muito nosso tempo, muito nossa energia, né? E o relacionamento acaba realmente sendo totalmente direcionado às crianças. Uma vez eu brincando com o Heitor, falei assim, vem cá, meu amorzinho. Aí ele falou, puxa, antes o amorzinho era eu. Ciúme, carência, não dá para explicar. O que se sabe é que eles realmente se sentem excluídos. Até quem ainda não é pai já sabe que vai ter que enfrentar esse problema. Eu tô tentando já me acostumar um pouco à ideia. E elas reconhecem, ficam mesmo divididas. Você não sabe direito e nem chora, o marido quer atenção e, né, o que eu faço? Não acabou ainda não, a gente vai ver daqui a pouquinho a continuação dessa história. A gente vai ver como foi o primeiro jantar à luz de velas da Lígia e do Levi depois que os bebês nasceram. E para falar de como fica a relação entre o casal depois da chegada do bebê, eu converso agora com a especialista em sexualidade humana, Meire Ribeiro, e com o pediatra João Coriolano. Para completar o nosso time, está aqui a nossa blogueira convidada de hoje, que é a Alessandra Zitschlag, a Lelê, do blog Te Dou um Dado, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos. E eu quero começar perguntando e usando como exemplo essa reportagem que a gente viu agora. Essa realidade do bebê chegar e o casal ter mais dificuldade de se relacionar amorosamente é comum no Brasil? É comum, acontece muito e, na verdade, é um momento novo na vida de todo mundo, do casal e do bebê que está chegando. Então, é uma fase de adaptação e vão ter que estar conversando muito para descobrir como lidar sem ninguém sair perdendo, né? Mas será que isso acontece mais quando é, por exemplo, o primeiro filho do casal, já que tudo é a novidade? Você acha que depois o casal consegue, com um segundo ou um terceiro filho, continuar com a rotina sexual, amorosa, propriamente dita? Ou você acha que isso pode se estender para as outras gestações também, se é que vai ter outros filhos na história? Pode se estender na medida em que a rotina muda com o bebê novo, né? A questão da amamentação a noite inteira, os cuidados com o bebê, o cansaço dessa mãe, as alterações hormonais, psicológicas que a grávida e que a mulher que deu à luz há pouco tempo tem. Então, altera novamente e o casal vai ter que se adaptar a cada nova criança, novamente, a essa situação nova. O doutor João, que está aqui com a gente, é pediatra, então está acostumado a receber as crianças no consultório e as mães e os pais também. O senhor consegue observar alguma alteração no comportamento da criança ou até na questão clínica da criança, caso o casal não tenha uma relação amorosa, sexual acontecendo ali naquele momento? Sem dúvida, Fabiana. Eu acho que o mais importante é a insegurança que a criança fica diante de uma situação insegura do próprio casal.
Acaba passando para a criança. Acaba passando. A criança é um radarzinho dentro de casa e o comportamento dela reflete exatamente o comportamento dos pais. Então, isso é muito importante e a gente pega no consultório, dentro da própria consulta, às vezes antes da mãe relatar alguma coisa, você já percebe pelo comportamento da criança. É fácil perceber isso e é obrigação do médico, ou pelo menos o médico tem que estar atento, o pediatra tem que estar atento para isso, para tentar ajudar esse casal. E pode até depois tentar orientar o pai e a mãe a procurar um especialista em sexualidade, ou um psicólogo, alguma coisa assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o mais importante é o seguinte, se essa relação entre o casal estiver muito segura, muito firme, né, muito sólida, exemplo de amor, né, é um exemplo de amor para a criança, quer dizer, isso vai trazer mais firmeza para essa família. Eu sempre costumo dizer que a criança não vem para dividir, né? A criança vem para somar. Claro, bacana. E a Lele, que é blogueira do Te Dou um Dado, do Portal R7, também está com a gente aqui. Tem uma filha de 11 anos, né, Lele? Tem 11 anos, a Chiara. Passou por alguma situação parecida? Passei. Na gravidez, difícil, né? Foi bem complicado, assim, manter o nível de sexualidade que a gente tinha, Meu marido, o pai da Chiara, na verdade, a gente não era casado, mas a gente entrou numa super crise, assim, a partir do 5º mês, quando a barriga começou a crescer mesmo. De não acontecer mais como aconteceu com a mesma frequência. Hoje eu vejo que ele me via como... Ele parou de me ver como mulher e começou a me ver como mãe, assim. E aí muda a figura da cabeça dele. É quando o pai começa a chamar a mãe de mãe, né? Em vez de chamar de amor ou pelo nome. De amorzinho, começa a chamar de mãe. Aí você vê que o negócio tá errado. O homem ainda vê a mulher como mãe e tem algumas crenças, né, que envolvem a gravidez, assim, porque não é só depois que o bebê nasce, né, gente? É durante a gravidez também, como a Lele está relatando, que podem acontecer problemas desse tipo, de desinteresse sexual, de medo. Acontece isso, doutora? Acontece isso e é importante os dois conversarem e até a mulher colocar, olha, mãe não, né, continuo sendo sua mulher e preservar essa relação mesmo de casal. E acontece também, a gente vê às vezes na rua, a mãe chamando o marido de pai, exato, né? O pai cuida disso. Do seu filho. Isso é muito estranho mesmo. É estranho e acho que não é saudável, porque é um casal ali, não é pai e mãe. Claro, né? claro. Agora, a questão de desejo, existem homens que param de ter desejo quando a mulher engravidam por aquela mulher, por questões psicológicas mais profundas. Agora, existem homens também que isso estimula ainda mais o desejo. A mulher fica bonita, fica exuberante, fica feliz, com um brilho nos olhos, saudável, o corpo mais arredondado muda, né? Então, isso varia de casal para casal. Mas também é uma fase de adaptação. Por exemplo, ela falou, a barriga cresce. E a gente vê que com o passar da gestação, os casais vão tendo que adotar novas posições sexuais, porque o que era costumeiro antes não dá mais, cansa, ou o bebê mexe demais, tira a atenção da mulher, né? Isso a gente quase não ouve nos consultórios, mas acontece. Claro. A mulher não consegue se concentrar durante a atividade sexual porque o bebê está agitado demais. Então, eu costumo dizer que elas precisam escolher a posição mais adequada para os 3. Claro. Né? Para que o bebê fique quietinho e que seja confortável para ela e para o marido. Agora, olha, a gente tem uma pesquisa que a gente vai mostrar agora. As universidades da Califórnia e de Washington realizaram um estudo e comprovaram que quando nasce o primeiro filho, o casal passa por diversas crises. Olhem os números. Segundo pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia e de Washington, 20% dos 200 pais entrevistados se separaram até 2 anos após o nascimento do bebê. 92% afirmaram ter mais conflitos com o parceiro. 70% demonstraram que a satisfação com o casamento cai no primeiro ano de vida do filho. 67% dos casais passaram por sérias crises conjugais e 30% apresentaram sinais de depressão. Esses são números de um estudo feito nos Estados Unidos, né, Washington e Califórnia, mas 67% dos casais tendo crises conjugais após a chegada da criança, do bebê, é um número muito alto. Tem alguma relação com o Brasil? O Brasil também tem números altos assim? Tem algum estudo que mostre isso? Ou só de contato com os pais todos os dias no consultório? Ou você também, com as questões da sexualidade humana, observam esses números? Bom, em relação aos números, a Meire está defendendo né, a tese dela, ela está com todos esses dados na mão. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, Fabiana, que a gente já tem que trabalhar isso já dentro da maternidade. Então, essa relação, tentar reforçar a participação do pai junto com a mãe, já dentro da maternidade. Então, você já leva os 3 para casa,
Eu falo os 3 porque hoje em dia você está levando muito mais, né? A tendência dos 4 gemelares então, aumentou muito, mas você já leva esse conjunto muito próximo, fazendo o pai participar da amamentação, né, da troca de fralda, do colocar em pé depois para rotar no peito nu, segurando essa criança. Então, com isso, o pai acaba participando mais, então você aproxima mais os 3. Eu acho que isso é fundamental. Isso faz parte da orientação que o pediatra tem que dar na maternidade antes de ir. No pré-natal? Pré-natal seria o obstetra. O obstetra, né? tá. Então, o obstetra também tem que trabalhar essa parte também. Mas o pediatra já tem que envolver o pai nos cuidados dentro de casa, na chegada desse recém-nascido. Mesmo porque às vezes o pai é de primeira viagem, a mãe também, e aí ninguém é obrigado a saber como cuidar de uma criança, ninguém é obrigado a saber. Não, e é muito interessante, né? Fabiana, tem que aprender mesmo. O neném começa a chorar e fala, não, para você. Mas e a mãe pega. E muitas vezes você fala, não, ele tem que aprender a conviver com o choro e se virar aí para resolver o problema. Porque senão é uma situação muito confortável e vai ficando cada vez mais cômodo para ele, né? Ah, tá chorando, é melhor que você. Ou então, chorou, tem aquele imediatismo, coloca no peito, né? Deve ser fome. Então, essa orientação você tem que fazer para o casal para não tentar perder esse vínculo. Agora, eu fico imaginando que da mesma forma que a criança não vem com um manual e você tem que aprender a lidar com uma criança, a cuidar de uma criança, você também tem que cuidar do seu relacionamento. Então, não dá para você achar que porque você está com um filho casado ou mora junto, que está tudo garantido e que está tudo certo, né? Então, às vezes, eu sempre escuto histórias, e já escutei várias vezes histórias de que mulheres que depois do primeiro filho ou do segundo filho perderam totalmente o desejo sexual, porque é tudo filho, é tudo para criança, ou tem um contato muito maior com a criança durante os primeiros meses. E aí os homens reclamam muito. Quer dizer, é como se tivesse que fazer aquela lição de casa. A mulher tem que fazer também, tentar se aproximar do parceiro. Que dica que a senhora daria para quem está assistindo em casa e perdeu o desejo? O que é? Tem que tomar algum remédio para melhorar a questão hormonal? Aonde que está o problema? É só psicológico? Quais são as dicas? Tá. Então, assim, começa durante a gestação, como ele falou. Na Unifesp, a gente tem uma equipe multidisciplinar para cuidar do casal. Então, da grávida e do marido, se puder ir junto. É muito comum a grávida falar que perdeu completamente o desejo. A grávida? A grávida. Às vezes o pai, tá? Mas a grávida é muito comum, chega a 90%, assim, o índice de grávidas que dizem, depois que engravidei, perdi o desejo, Eu sempre perdi a escutei vontade. o contrário, sempre escutei que o desejo aumentava na gravidez. Principalmente no primeiro trimestre, com a questão ainda de medo de perder o bebê, enjoo, náusea, cansaço, fadiga, o desejo baixa. Depois, no segundo e terceiro trimestre, isso volta um pouquinho. Mas a gente sempre dá a dica para não ficar esperando o desejo aparecer. Então, deixa o marido tomar a iniciativa, ou a própria mulher pode chegar junto, abraça, beija. E no momento das carícias, né, elas costumam dizer, eu fico animada depois, sinto prazer e tá tudo certo. Tem lubrificação normal, tem excitação, o orgasmo fica mais fácil no segundo e no terceiro trimestre. Da gestação. Então, para aproveitar, não é para esperar o desejo aparecer. Não precisa tomar remédio nessa fase, nem deve, né? Então, é uma prática mesmo de cuidar. Pensar no assunto, se preparar quando o marido vai chegar, procurar criar situação a sós, mesmo depois que o filho nascer, deixa de vez em quando com a vovó, com a babá, procurar sempre um espaço para que os dois fiquem juntos e cuidar disso. E nessa linha do que você está dizendo, de criar um espaço, né, de ter um momento a sós, a gente vai continuar vendo aquela reportagem do início do programa, né? A gente sabe que muitos casais deixam o relacionamento esfriar, se desgastar com os filhos, acaba até usando os filhos como desculpa, o cansaço e tudo mais, para não chegar e ter uma relação amorosa mais próxima. Mas o Levi e a Lígia não querem fazer parte desse grupo, não. Olha só o que eles decidiram fazer para sair da rotina. Depois que os gêmeos nasceram, a Lígia e o Levi nunca mais saíram de casa sozinhos para se divertir. Não deu tempo. Não dá tempo mesmo. O tempo todo voltado para eles. Lígia, e você tem algum receio de deixar os bebês em casa, sair um pouquinho? Receio a gente sempre tem de acontecer alguma coisa, mas a saudade mesmo. Que aperta. Aperta, Bom, os bebês já estão com 4 meses, mais fortinhos. Será que dá para arriscar, Levi, dar uma saída para espairecer um pouco? Não sei, dá, amor? Acho que sim.
A gente deixa os bebês com a babá, tá tudo certo. E aí vocês se divertem um pouco, conversam, tem aquele tempinho só pra vocês dois. É importante isso pro casal, né? Temos saudade disso, viu? Vamos? Vamos sim. Faz falta? Faz falta. Então vamos arriscar. A gente vai levar os dois para um restaurante e vamos ver o que vai acontecer. Segura o coração. Será que você aguenta? Vamos tentar. Enquanto isso, no quarto dos gêmeos, Sofia e Heitor nem se importavam com a saidinha dos papais. São calmos, né? Só a Sofia que estranhou um pouquinho, né? Que já tá na hora da mamada dela, mas é sossegado. Enfim, sós. O clima romântico ajudou a matar a saudade da época que eram só eles dois. Afinal, quem resiste a um jantar à luz de velas? O namoro ia bem, até que a ansiedade foi mais forte. E as crianças dormiram? Ela mamou tudo? Tranquilo, né? Então tá bom. Daqui a pouquinho nós estamos aí, tá? Dá licença, vou interromper um pouquinho esse romance. Vou até puxar uma cadeira. Agora. Eu vi que você falou com a babá. Sim, tá tudo bem lá, então nós estamos relaxados, tranquilos. Bom, 4 meses sem esse momento só de vocês. Como é que você está se sentindo? Olha, eu sinto que nós precisamos fazer mais vezes. Uma criança traz muita felicidade, mas os especialistas alertam: a relação marido e mulher não pode ser sustentada apenas pelo amor aos filhos. Você acha que tem como conciliar isso, ter um equilíbrio, atenção para os bebês e atenção para o maridão? Sim, é o que a gente vai tentar fazer daqui para frente. Foram necessários 4 meses para eles conseguirem sair para jantar, né, sozinhos, acabaram ligando para a babá para saber das crianças. É uma questão de organização, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental e cabe ao pediatra orientar em relação aos horários de mamada, colocar uma disciplina dentro de casa, né? A partir do momento que você consegue organizar o dia dessa mulher, então ela vai ter o horário da amamentação, a criança vai ter o horário da fome dela. É evidente que você não pode pretender isso na primeira semana que ela sai da maternidade. Claro. Eu só posso pretender um horário, um ritmo, uma disciplina a partir do momento que eu consiga oferecer para essa criança uma quantidade de alimento suficiente para ele suportar um intervalo regular de tempo. Então, existem 2 teorias aí que são claras, duas formas de amamentação, né? As duas são fãs do leite materno. O leite materno, deixar claro aqui que é insubstituível sob todos os pontos de vista, né? Para a criança, para a mãe. Se eu fosse resumir, a palavra é vantagens. Vantagem para os dois. Mas a partir do momento que essa indisciplina no horário começa a gerar problemas dentro de casa, então o pediatra tem que intervir, sabe? Então, a livre demanda é muito bonita, às vezes, da boca para fora. Mas se você conseguir botar o horário certo, horários de mamada, né? Então, é o tal do reloginho que todo mundo fala, é aquela criança mais calma, se desenvolve melhor, sobra tempo para essa mãe cuidar dela, cuidar do marido, cuidar da casa e cuidar do filho. Não, né? e assim, na verdade, nos primeiros meses, não necessariamente o casal precisa sair de casa, mas se consegue colocar o bebê para dormir, tem um momento dos dois, né? Tem algum recado aí pelo Twitter, No Elê? Twitter, sim, uma amiga minha diz: o tema é curioso, eu estava numa pré-menopausa precoce por causa da químio, ela teve câncer, fez químio antes de engravidar. Voltei a ser mulher quando fiquei grávida, contrariando a medicina. Eu não tinha mais tesão, lubrificação, nada. Mas aí engravidei e voltei a ser adolescente. Hoje meu corpo condiz com a minha idade. Ela acabou de ter o bebê. Quer dizer, isso daí a gravidez também pode despertar. A gravidez não é doença, né? Gravidez não é doença, a gravidez é um estado, né? E é um período que ela vai passar, né? E é um período muito bonito, né? E é importante você desenvolver isso, quer dizer, estimular isso nos dois. O corpo da mulher continua sendo bonito, grávida, né? Claro. E agora crescido de uma coisa muito importante que não tem preço que está lá dentro, que vem uma vidinha que vem vindo aí. Não, e esse caso que a Lelê citou é um caso assim de voltar à vida mesmo, porque sexualidade faz parte da vida da gente, né? Não praticar, não ter a sexualidade
pode causar vários problemas, inclusive sociais, né, doutora? E é importante também, a gente estava falando aqui agora há pouco dessa mãe que só cuida, mas quem cuida dela? Né? Claro. Então é importante ela lembrar também que ela precisa se alimentar afetivamente e quem está do lado dela é o marido, né? E esse marido também precisa de alimento afetivo, né? Então os dois estão lá para trocar e é bom lembrar disso. Casos de depressão pós-parto não ocorrem só nas mães, ocorrem nos maridos também. Então é importante que eles pensem nisso, né? Que eles estão dando todo o cuidado, todo o afeto para aquelas crianças, mas também precisam se alimentar, né? Isso acaba reforçando o companheirismo, né? Com certeza. Olha, gente, a gente vai abrir um espacinho agora para a Lelê falar um pouquinho do blog dela, o Te Dou um Dado, no portal R7. O que tem de destaque lá, Lelê? Te Dou um Dado é um blog de humor, né? A gente sempre faz comentários sobre o que está acontecendo no mundo das celebridades, mas comentários críticos e com muito humor, claro, geralmente. Claro. Hoje também estreia o blog do Tricô, o Tricô das Minas, e onde também a gente vai continuar falando sobre coisas engraçadas, também no mundo das celebridades, mas não só. Às vezes no mundo da política, hoje a gente vai fazer um comentário político, mas sempre em vídeo. Tá. Mas aí depois eu divulgo o endereço, porque vai estrear hoje. Quer dizer, o Tricô das Minas é sempre em vídeo com a Clara Verbuck? Com a Clara Verbuck, isso. E o Te Dou um Dado é com a Polly e com o Didi. E o Tricô ainda está no Te Dou um Dado, mas daqui a pouco vai migrar para o endereço particular, o endereço do Tricô, exatamente. Só do Tricô das Minas, também no portal também R7. Também dentro do R7, Portanto, exatamente. você pode procurar lá. O Tricô das Minas ainda não está no ar, mas acho que amanhã ou depois de amanhã... Eu acho que hoje à tarde vai entrar. Hoje à tarde. Tá. Isso que a gente tem. Então, essa semana ainda dá para você ver o Tricô numa página especial. E o Te Dou um Dado, que é um blog que já existe há muitos anos. Hoje é hospedado no portal R7. E tem temas bem bacanas, vale a pena entrar lá e dar uma conferidinha no que a Lelê, o Didi e a Polly escrevem. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre como manter o casal apaixonado, as relações sexuais e amorosas entre o casal depois da chegada dos filhos. Até já! O N-Blog está de volta hoje, nessa semana especial Pais e Filhos, falando sobre a sexualidade depois da chegada do bebê, a sexualidade entre o casal. Uma pesquisa comprova que existem maneiras de manter a chama do relacionamento acesa, mesmo com a chegada do primeiro filho. Olha só. Segundo pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia e de Washington, para que o relacionamento não entre em crise na hora da chegada do bebê, é necessário que o casal leia sobre os cuidados e o desenvolvimento do filho. Sempre que precisar, aceitar ajuda externa para dividir tarefas relacionadas à criança. Permitir a participação da família, ditar regras e limitar os avós. É essencial ter tranquilidade para administrar novas responsabilidades. É importante o diálogo e a participação de ambos para cada decisão tomada. E mesmo que seja restrito, é ideal reservar um tempo para namorar. Da mesma forma que você prepara o seu casamento durante uns meses para fazer aquela festa bacana ou aquela lua de mel legal, você também tem que preparar a cabeça do marido, a mulher tem que estar juntos para poder ter um filho. Não é uma coisa tão simples assim colocar uma criança no mundo, né? Tem várias consequências e filho é para sempre. Agora, eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem ainda no programa para falar dos mitos que envolvem sexualidade durante a gravidez, né? E se existem muitas diferenças culturais de país para país, doutora. Tá. É interessante a gente ver que ainda hoje existem casais ou o próprio marido que tem medo da atividade sexual com medo de machucar o bebê, né? Então, isso assim, ainda existe? Ainda existe e a gente costuma no consultório mostrar no molde pélvico mesmo onde é que está o útero, onde é que está o bebê, onde é que está o canal da vagina por onde acontece a penetração sexual e explicar que o bebê está protegido, fechado, que não tem perigo nenhum. Né? Ainda assim tem homens que não são convencidos. Existem mulheres que falam assim, doutora, mas a médica já falou, a psicóloga já falou, todo mundo já falou e não adianta. Então, às vezes, são coisas assim, conteúdos inconscientes lá da infância e que são profundos. A gente não vai conseguir resolver só explicando. Mas alguns a gente esclarece. Ah, então é assim, às vezes não sabe como é que o bebê está lá dentro. Claro. Vale a pena explicar. Né? Tá. Existem muitas diferenças culturais. A literatura mostra, assim, por exemplo, que as mulheres orientais são mais conservadoras com relação à atividade sexual durante a gestação. No caso da China, chega a quase todas interromperem mesmo a atividade sexual por medo de prejudicar o bebê, por achar que não está correto ter relação sexual enquanto está grávida. Mas os médicos chineses também reforçam essa cultura, esse pensamento, essa fantasia.
Ou isso é uma coisa mais das mulheres mesmo? Isso são dados realizados em pesquisas com as mulheres, né? Daí a gente precisaria ver outras pesquisas para ver a conduta médica mesmo. Isso eu não saberia dizer com certeza para você. E na Nigéria, como que é? Que a gente está finalizando o nosso tempo interessante, acho que fica de recado, né? Que elas têm uma atitude muito positiva com relação à sexualidade, à função sexual durante a gestação. Elas acreditam, isso é verdade, que assim o sexo saudável durante a gestação facilita o parto normal, promove bem-estar, tranquilidade na mulher, facilita depois o aleitamento, já que por essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, de alívio de estresse, né? Então facilita tudo isso, promove a harmonia conjugal, já que os dois vão estar juntos, cúmplices, tendo prazer juntos. E as nigerianas acreditam que elas evitam a infidelidade conjugal, né? Então, elas mantêm o marido por perto. Então, elas acreditam que o sexo durante a gestação faz bem para ela, para o bebê, para a relação e o marido fica por perto. Bacana. Olha só, a dica das nigerianas vale para todo mundo, vale para nós brasileiros também. O N-Blogs, infelizmente, está com tempo curto, terminou, fica por aqui. Agradeço a participação da especialista em sexualidade humana, Meire Ribeiro. Obrigada, Meire. E do pediatra João Coriolano. Obrigada, João. E da blogueira convidada Lelê do Te Dou um Dado. Obrigada. Olha, gente, amanhã vamos falar de como preparar o bolso para a chegada do filho. Mande suas perguntas para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Eu espero você amanhã no nosso novo horário, às 1h30 da tarde. Até lá, tchau.